E aí pessoal, tudo bem? Força, aulinha sobre força. Força é o agente físico capaz de deslocar um corpo ou de deformá-lo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloquinho azul, nele ele foi, por exemplo, empurrado. Então, se ele foi empurrado, sobre ele aconteceu a ação de uma força, então ele saiu dessa posição e foi deslocado até essa posição. Se ele não tivesse sofrido ação de nenhuma força, ele continuaria parado aqui, né? Ou um corpo também, se ele sofre ação de uma força, ele pode ser deformado. Então, nesse segundo exemplo aqui, esse bloquinho ele foi apertado pelos lados, por exemplo, então ele ficou mais fino. Isso só aconteceu porque sobre ele atuou uma força, ou algumas forças. A gente vai ver depois. Bem, nós vimos também já em aula que força é uma grandeza vetorial. Então, aqui eu tenho um vetorzinho F. Então, ele tem intensidade, que é um módulo, direção e sentido. Nós preferimos utilizar o termo intensidade ao invés de módulo, mas módulo não está errado. Força resultante. O que é a força resultante? É a soma de todas as forças aplicadas em um corpo. Então, são válidos aqueles métodos que nós já vimos em sala de soma de vetores. Então, método do paralelogramo, do polígono, versores e caso geral. Tá? Então, se eu quero obter o vetor soma, é a mesma coisa que o vetor força resultante. Unidade de medida. Nós utilizamos como unidade de medida de intensidade da força o Newton. Então, você pode escrever Newton minúsculo ou simplesmente N maiúsculo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um bloquinho. Sobre ele está atuando uma força de 100 newtons. Olha o tamanho da seta aqui. Se eu aplicar uma força nesse bloquinho da metade desse valor, o vetor fica menor. Então, aqui uns 50 newtons nesse exemplo. Lei da inércia. Nós vamos ver as leis de Newton. São 3 leis. A lei da inércia é a primeira lei de Newton. O que diz essa lei? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, ou seja, em movimento retilíneo, a menos que sobre ele atue uma força resultante diferente de zero. Então vamos lá. Vamos ver uma aplicação dessa primeira lei de Newton ou simplesmente lei da inércia. Aqui nesse primeiro exemplo, ó, eu tenho um bloquinho se movendo, um corpo se movendo com essa velocidade. O que me diz essa primeira lei de Newton? Que esse bloquinho, que esse corpo, ele continuaria com essa velocidade se nele não atuasse nenhuma força. Então, por exemplo, eu tenho um skate andando a 20 metros por segundo. Ele vai continuar andando a 20 metros por segundo, a não ser que eu faça uma força sobre ele. Se eu não fizer nenhuma força, ele vai continuar com a mesma velocidade. Então, observe, a força resultante é igual a zero, não tem força nenhuma, então ele estava com essa velocidade, ele vai continuar com essa velocidade. Às vezes é mais fácil pensar no caso de repouso. Eu tenho aqui um objeto parado. Se eu não fizer força nenhuma, ele vai continuar parado, continua em repouso. Né? Então, se a força resultante for igual a zero, ou seja, todo o corpo continua em estado de repouso, né? A menos que sobre ele atue uma força diferente de zero. Se eu não tiver força nenhuma, ele continua em repouso. Ou seja, a força resultante igual a zero, o objeto continua com a mesma velocidade ou o objeto continua em repouso. O inverso também é válido. Então, por exemplo, aqui eu tenho aquele corpo, ele tinha essa velocidade. Só que nesse caso, esse corpo sofreu a ação de uma força diferente de zero. O que vai acontecer? Ele pode ganhar velocidade. Então, digamos que ele foi de 20 metros por segundo para 40 metros por segundo. Isso só aconteceu porque agora sobre esse corpo agiu uma força agora. Essa força é diferente de zero. Né? E também podemos ver nesse caso do repouso. O objeto estava em repouso. Como nesse caso aqui apareceu uma força, o objeto estava em repouso e agora está em movimento. Beleza, pessoal? Um abraço.